Tamires, pessoal, Tamires, Simone e Adriano colocaram não, não concordam ou não se importam que grave? Beleza, tranquilo. Ótimo. Pessoal, tem 32 na sala, vamos começar então, os demais vão entrando e vai estar gravado. Eu estou usando a câmera do celular, caso a imagem esteja ruim, é só vocês me avisarem, tá? O som ficar ruim também, vou deixar aberto aqui na tela o chat. Beleza, pessoal, já está gravado? Então vamos lá, vamos começar o nosso módulo de contratos administrativos. A gente viu nas aulas anteriores com o Marco Antônio os procedimentos antecedentes à formalização do contrato, licitação e contratação direta. A gente vai ver, existem, na verdade, mais 2 procedimentos que permitem a formação do contrato. A gente vai ver eles adiante. Vamos só passar aqui as telas iniciais, só para a gente se situar. Um detalhe, vocês que já... Depois vocês puderem mandar quem é fiscal e gestor de contrato, só para a gente ter uma ideia, para modular a fala nas aulas seguintes. Diferentemente da licitação e da contratação direta, que utilizam, no caso da administração pública federal, a gente utiliza sistemas, que são procedimentos mais rígidos. Na execução contratual, existe alguma maleabilidade, alguma flexibilidade. A gente vai ver mais adiante como funciona. Eu trouxe aqui alguns conceitos só para a gente se situar. Contratos administrativos são as relações negociais firmadas entre o Estado, por meio de suas administrações públicas, com a iniciativa privada, com a finalidade de tornar possível a construção de seus objetivos. Só mostrar para vocês a lei atualmente vigente e revogada, traz uma noção geral do que é contrato administrativo, para evitar dúvidas ao intérprete com relação a isso. A nova lei não traz esse conceito. Considera esse contrato todo qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculos e estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. A gente vai ver que existem muitas. Regra. Ele vai nascer de uma licitação ou, eventualmente, de uma contratação direta. E a gente vai ver ainda outras 2 figuras. Uma delas está aí, que é o contrato verbal. A outra é a contratação de urgência. Ela não tem previsão na lei, mas a gente vai ver na terceira aula, a gente vai ver o contrato de efeitos pretéritos. Mas é mera curiosidade nesse momento. Na terceira a gente se aprofunda um pouco mais. São noções gerais, deixa eu passar por elas. A gente vai ver também mais adiante, acho que na segunda ou na quarta aula, um pouquinho sobre atas de registro de preços, sistema de registro de preços e registro de preços. São três entidades distintas que se interrelacionam. A gente vai trazer, aqui só para efeito de curiosidade mesmo, um contrato administrativo atípico. A gente executou ano passado o contrato de almoxarifado virtual, que é uma mescla de serviço com fornecimento.
gente vai ver adiante. Trouxe aqui a legislação básica. Pessoal, só uma observação, caso tenham alguma dúvida, podem me interromper, tá? Porque eu tenho um roteirinho aqui, não vou perder a linha de raciocínio, não. Fiquem à vontade, tá? A legislação básica, a Constituição, a 8666. A gente vai ver um pouquinho da 11.107, trata de consórcios. Vocês vão ver que isso vai impactar na nova lei de licitações, especialmente para os municípios pequenos. Decreto 9412, a gente vai dar uma olhadinha nele mais adiante. Ele comporta três... pessoal, o áudio está cortando. Só com a Carla ou com os demais também? O pessoal fala que está normal. Beleza. A gente vai ver sobre o decreto 9412, que ele comporta três interpretações que impactam diretamente vocês nos municípios. Ele pode ser... Há quem entenda que é uma norma geral, quem entenda que é uma norma específica, e há entendimento de que é uma norma geral que depende de replicação pelos municípios. A gente vai ver isso adiante. Isso traz implicações na execução contratual. Exemplo, recebimento por comissão ou por servidor, fracionamento de despesa. A gente vai ter mais umas regrinhas para isso. Exemplo, utilização obrigatória ou facultativa do termo de contrato em função do valor. A Lei Complementar 123, a gente vai ver também, ela vai ter impactos na execução contratual. O Código Civil, a gente vai fazer remissão a ele a todo instante. Código de Defesa e Proteção do Consumidor. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta lei e o decreto regulamentar dela trazem disposições sobre reajuste de preços. O decreto traz a metodologia de cálculo. Eu vou mostrar para vocês três metodologias que eu utilizo. Duas sintéticas e uma analítica. A gente vai fazer uns cálculozinhos para vocês verem como funciona. Este decreto é interessante para vocês. Muitos fornecedores preferem prestar a garantia contratual por caução em dinheiro. A 8987, a gente vai ver bem superficialmente que não é objeto específico deste curso, mas a gente vai dar uma olhadinha nos contratos de concessão e permissão. A 12462, a lei do RDC, a gente vai dar uma olhadinha também. A gente vai conversar um pouquinho também, pessoal, sobre tribunais de contas. A maioria de vocês é de municípios, vocês são todos de Minas, são todos jurisdicionados no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Mas a gente vai ver que tem um pouquinho sobre o TCU também, e vai atingir vocês de duas formas. Primeiro, pela execução contratual que envolva verbas federais. A jurisdição do TCU é obrigatória. Segundo, interpretação de normas gerais de licitação e contratos. A gente vai dar uma olhadinha na súmula 222. Administração pública consensual, a gente vai dar uma olhadinha em arbitragem e mediação. São dispositivos, hoje só se admitem os dois. A nova lei trouxe novas disposições, ampliou o leque de negociabilidade durante a execução contratual. A lei de locações, que eu acredito que vocês usem bastante, a locação de imóvel para instalação de repartição.
Essa lei, a lei da ação popular, a gente vai ver que ela vai trazer impactos no contrato administrativo. A lei de improbidade, ela também tem previsões específicas para má gestão de recursos. Pessoal, bibliografia. Eu trouxe aqui alguns dos livros que eu utilizo. São obras de juristas renomados. Há obras mais simples. Deixa eu ver se eu mostro uma aqui para vocês. Vou mostrar aqui. É um livrinho bem simplesinho, de gestão de contratos. Se vocês tiverem oportunidade de ler, tem 200 e poucas páginas. Depois eu mando o título para vocês no chat. Só para vocês conhecerem. Não necessariamente precisam ler todos esses. Mas se sempre tiverem um para consulta, vale a pena. Tá tranquilo que está aqui, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Não, nenhuma, beleza. Qualquer coisa podem me interromper. Pessoal, trouxe aqui alguns conceitos, primeiramente de direito administrativo. É o ramo predominante em que se situa o contrato administrativo, mas a gente vai ver que o contrato dialoga com diversos outros ramos do direito. Trouxe alguns conceitos, é só mesmo curiosidade. Vamos passar pelos que forem. Esse aqui é importante, pessoal, os vetores de interpretação do direito administrativo. A desigualdade jurídica entre a administração e os administrados, isso vai estar expresso lá nas cláusulas exorbitantes. A presunção de legitimidade dos atos e do contrato. A necessidade de utilização de poderes discricionários pela administração. A gente vai ver mais adiante sobre discricionariedade e vinculação. E tem alguns outros princípios. Exemplo, interpretação mais favorável ao interesse público. Alterabilidade, interpretação restritiva das vantagens concedidas ao particular. A gente vê eles mais adiante. Esse conteúdo aqui, a gente vai... O nosso espaço vai ser pequeno para conversar, porque ele é extenso. Embora sejam apenas 11 artigos, ele remodelou toda a estrutura da atuação dos gestores. Mas a gente vai ver oportunamente. Ordenamento jurídico, só para vocês, para quem não tiver a formação em direito, ter uma noção do que a gente vai tratar. A matéria de licitações e contratos se situa predominantemente no campo do direito público. Aí vocês vão ver que a própria Lei 8.666, quando abre o capítulo de contratos, faz remissão ao direito privado. A gente vai usar ele bastante na execução contratual. Você tem alguma noção sobre o direito público e privado? Os critérios de distinção? Mera curiosidade? Algumas noções de direito privado? Contrato típico e atípico. Como regra, todos os contratos administrativos são típicos. Eles têm previsão, têm regramento e têm nomenclatura própria. Eventualmente, a gente vai lidar com um atípico. A gente vai trazer só para conhecimento de vocês o de almoxarifado virtual para vocês verem alguns detalhezinhos dele. Os elementos de classificação contratual. O contrato administrativo sempre será comutativo, obrigações equivalentes. Existe um que não é, mas ele não vai ser contrato administrativo, ele vai ser contrato de direito privado. Onerosidade, ambas as partes
ao sacrifício de uma corresponde ao benefício de outra. E são sinalagmáticos. São consensuais, é da essência deles. Alteridade, não há contrato consigo mesmo, embora a gente vai ver que existe uma questãozinha interessante lá no capítulo das dispensas, a bilateralidade, direitos e deveres, solenidade, regra. Eles sempre vão ter uma forma específica. Há exceções. Há pelo menos 2 exceções, mas outras podem ocorrer ilicitamente. Contrato de adesão. O contrato administrativo tem essa natureza de adesão. O particular não negocia. Ele participa da contratação ou adere ao procedimento de contratação direta sem a possibilidade de negociar. É uma regra. Ela comporta 2 exceções que a gente vai ver adiante, depois de firmado o contrato. Frank Mar, deixa eu só ver aqui, deixa eu abrir a tela. Pensei que o Frank Mar viesse se manifestado, foi só ruído. O contrato administrativo vai ser sempre de adesão, inicialmente inegociável, com a possibilidade de negociação após o início de execução. A gente vai ver oportunamente 2 situações. Ele não é paritário. Eu trouxe um conceito doutrinário só para conhecimento de vocês. Todo contrato vai ter uma obrigação. No nosso caso, contrato administrativo, ela vai ser de meio ou de resultado. A gente vai ver mais adiante. Os elementos subjetivos, credor e devedor, objetivo imediato a prestação, o que se contrata, elemento material, virtual e espiritual, vínculo entre as partes. Obrigação como processo, princípios contratuais, força obrigatória, a parte não pode, nenhuma das partes pode evitar cumprir o contrato. Tem exceções de ambas as partes. Pelo lado da administração um pouco mais forte, pelo lado do contratado um pouco mais fraco, mas a gente vai ver. Quem lê o texto de apoio que eu enviei junto com as 2 leis grifadas, deve ter visto esse detalhe aí. Relatividade dos efeitos do contrato se restringem aos contratantes, os efeitos. Boa-fé objetiva. Isso é importante, a gente vai ver mais adiante o princípio da proteção da confiança do particular na administração, o princípio da segurança jurídica. Vícios redibitórios. É um conceito de direito privado, a gente vai analisar ele mais detidamente quando a gente falar sobre recebimento. Ele vai redibitórios e evicção, eles vão trazer consequências para a gente, e no caso de quem for fiscal e gestor de contratos, a consequência é um pouco grave. Condição, a gente vai usar isso. Termo, a gente vai usar bastante, termos inicial e final, suspensão e interrupção de prazo. Eu estou passando rapidinho só para a gente conhecer, mesmo a gente entrar no nosso tópico de hoje. Adimplemento é o cumprimento da obrigação contratual, pode ser total ou substancial, a quase totalidade. Isso vai trazer consequências. O inadimplemento, o descumprimento absoluto, relativo e incompleto, violação positiva. Tempo do adimplemento. A gente vai ver, para serviço, vão se aplicar esses 3 tempos. Para fornecimento, na atual legislação, a gente não vai ter execução continuada. Na nova, sim. Cessão de crédito.
A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Dificilmente vai se aplicar aos contratos administrativos, embora haja para a administração pública federal uma instrução normativa autorizando esse procedimento. A gente vai dar uma olhadinha nela, ela é um pouco mais delicada, não no direito privado ela não se refere, se destina a títulos de crédito. A gente vai ver porque ela não se aplica à administração. Cessão de débito, mesma coisa, não se aplica. Cessão de contrato, também não. A gente vai ver que a cessão de posição contratual, sim, é perfeitamente admitida. Pagamento indevido. Pagamento objetivamente indevido e subjetivamente indevido. A gente vai dar uma olhadinha nisso também. Eu vou, para a próxima aula, eu vou transcrever uma cláusula que a gente veicula nos nossos editais sobre pagamento indevido e restituição de pagamento de indébito. Enriquecimento sem causa, cláusula de escala móvel, a gente vai ver que é possível inserir nos contratos, o aumento progressivo de parcela. Quitação é o que a 8666 chama de recebimento ou recibo. Responsabilidade civil, cláusula de não indenizar. Não é inadmissível em contratos administrativos. A gente vai, provavelmente na última aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a administração pública como consumidora. É uma questão polêmica, mas se aceita, e deve ser aceita, eu vou mostrar que tem julgados nesse sentido, vai trazer consequências positivas da execução contratual. São conceitos de direito do consumidor, princípios, a gente vai usar bastante. São alguns conceitos, só para conhecimento, foro, a gente vai ver, existe foro pregiado, foro constitucional necessário, foro eletivo, o 55, parágrafo 2º da lei, traz um foro necessário. Para a administração pública federal, é um só, Justiça Federal. De vocês vai variar, conforme haja ou não verbas, transferências voluntárias de verbas públicas federais. Contrato unilateral, doação, a gente vai dar uma olhadinha nela mais adiante. Doação com encargo. Dação em pagamento, a gente vai ver. Essa questão é interessante em contratos de fornecimento de itens de TI em que há obsolescência. A exceção, a defesa de contrato não cumprido. A gente vai ver que existem duas previsões na 8666, que trazem consequências também para a execução contratual. Responsabilidade objetiva do Estado, a gente vai ver um pouquinho bem superficialmente. Ato administrativo, esse é importante, a gente vai conversar também mais adiante, licitação de contratos. Licitação é um procedimento, contrato é outro, ou é um processo de contratação em que há diversos atos. Vai haver consequências também, se a gente encarar de uma forma ou de outra. Falando um pouquinho rápido, só para a gente chegar ao ponto que interessa, pessoal. A gente vai dar uma olhadinha também em dois conceitos que às vezes a legislação confunde, órgão e entidade. Vocês, na administração municipal, não devem conhecer a Lei 9784, que traz os conceitos
de órgão e entidade, órgão sem personalidade jurídica, entidade tem personalidade jurídica. Essa lei é a lei de processo administrativo na administração pública federal, mas a gente vai ver oportunamente. A entidade, objeto licitável, objeto contratual e pretensão contratual, a gente vai ver mais adiante. Item, grupo e lote, isso é importante, a gente vai ver sobre contratação simultânea, que vai gerar contratos simultâneos. Administração e administração pública são conceitos da 8666. Habilitação, revogação, anulação e convalidação. Esses atos são importantes, a gente vai usar bastante. Exemplo, poder de anulação, poder de autotutela da administração. É uma das cláusulas de prerrogativa do contrato que não estão na lista do 58.8666, mas é reconhecido como cláusula exorbitante, que só atua em favor da administração. A convalidação, a gente vai ver que ela se divide em 3. A gente vai ver cada um dela. Ela vai... Convalidação de ato da própria administração, de autoridade do mesmo nível, de autoridade inferior e de nível inferior, e a convalidação de ato do particular. Procedimento e processo, a gente vai ver isso mais adiante. Poder vinculado, poder discricionário, os equivalentes jurisdicionais, a mediação e arbitragem, a lei faculta, a gente vai ver no poder discricionário como regra, vai residir no verbos como poderá, poderão. A lei trata disso, ela não obriga a utilização da arbitragem nem a da mediação. Cabe ao gestor público decidir se aceita ou não. Mais adiante, eu vou, na segunda aula, eu vou compartilhar com vocês um despacho que a gente fez recusando um pedido de mediação justificadamente. E a arbitragem pode ser por meio de cláusula compromissória ou compromisso arbitral. Interesse público, a gente vai ver que a distinção entre primário e secundário traz consequências. Os deveres do administrador, dever de probidade, isto de honestidade, de prestar contas, de eficiência. A distinção entre esses 3 itens são importantes para a gente quando da prorrogação do contrato, quando do reajuste e repactuação, o valor. Os 3 podem variar. Os determinadores, produtor, consumidor e usuário. A gente vai ver que para a prorrogação é necessário avaliar o valor para a administração pública. Ainda é útil? Considerado o custo, se houver variado, é possível obter preço menor? A gente vai ver oportunamente. Adiantamento é um procedimento orçamentário. A terceira forma de geração de um contrato administrativo, ele não é atermado, não é reduzido a termo. Geralmente isso é feito por meio de cartão. Alcance, relaciona com o adiantamento, teoria dos motivos determinantes. Isso é importante para quem é fiscal e gestor de contratos. Toda decisão
da administração pública tem que ser motivada, sobretudo as que limitam direitos do particular. O motivo alegado vincula. Se o motivo for falso ou estiver incorreto, o ato é nulo. Então, a gente vai ver oportunamente as consequências disso. Alguns conceitos de contrato variam, varia a terminologia, mas o conteúdo vai ser o mesmo. Origem do contrato, licitação, contratação direta. No caso do remanescente, vai ter as duas origens. A gente vai verificar isso oportunamente, inclusive questão de preço. Por qual preço pode contratar o remanescente? Conforme se trate do 8666 ou da lei do RDC e da nova lei, vai variar. O regime jurídico administrativo são as prerrogativas e sujeições, os direitos e deveres da administração, direitos e deveres particulares. Isso vai ser importante para a gente durante a execução. Princípios. Toda decisão vai, ou quase toda, vai estar embasada em regras de lei e princípios. Exemplo, o princípio da indisponibilidade do interesse público. É um sobreprincípio, sempre. Vocês vão ter em mira isso. Ele não é negociável. Legalidade é o básico. A gente vai ver mais adiante que uma releitura dele, que é a juridicidade. Eu trouxe só uma visão geral, mas a gente vai conversar mais adiante. Já desde 99 existe essa releitura com a Lei 9784. Impessoalidade tem três aspectos. Moralidade, o dever de honestidade, a violação dele vai gerar o ato de improbidade administrativa, que a gente vai ver bem superficialmente. Algumas condutas e as sanções. Publicidade. Eficiência, a gente vai ver a distinção mais à frente entre eficiência, eficácia e efetividade. São 3 dimensões do resultado contratual. É uma noção bem sucinta, mais adiante a gente aprofunda a discussão. Eficiência, modo, eficácia, meios, efetividade, resultado. Princípio democrático, razoabilidade, a gente vai usar bastante, sobretudo quando se trata de processo administrativo e sancionamento. Numa das aulas passadas, o Marco Antônio já aludiu a uma instrução normativa da Presidência da República que traz a dosimetria das sanções. Os municípios podem ter normativos próprios, ou, se não tiverem, podem usar o da Administração Pública Federal. Hoje isso é implícito, na nova lei, os que já leram viram que é explícito. Não há agora há um permissivo direto que utilizem os regulamentos da administração federal. Proporcionalidade, a gente vai ver mais adiante. Penalidade, sempre fim público. Supremacia do interesse público vai sempre se relacionar com a indisponibilidade. Motivação obrigatória, não há ato sem motivação, não há decisão pela decisão, sempre motivada. Devido processo legal, a gente vai ver que vai gerar o devido processo licitatório e o devido processo contratual. Contraditório, todo ato limitador de direito do particular tem que ser concedida a ele a oportunidade de trazer as próprias razões e ter essas razões apreciadas. A ampla defesa, intimamente relacionada com o contraditório. Controle judicial é inafastável. A gente vai ver mais adiante um pouquinho sobre o controle da administração pública, tanto
interno como externo, o judicial e o popular. Eu indiquei lá na a legislação sugerida 4717, a Lei de Ação Popular, é o controle popular da administração. A gente vai ver oportunamente o princípio de boa administração, isso é importante, responsabilização do Estado. Legibilidade é mais um conceito de direito do consumidor, a gente vai ver que se relaciona com os contratos administrativos por força de uma inovação trazida pela Lei 13.874. O direito do consumidor trabalha com perspectiva de vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor. A 13.874 é a Lei de Liberdade Econômica. Trouxe uma regra de presunção de vulnerabilidade do particular frente à administração. Logo, exemplo, um contrato administrativo não pode ser recheado de juridiquês. O particular não vai entender. Deve ser claro, legível e inteligível para uma pessoa de escolaridade média. A gente vai ver mais adiante. Acessibilidade aos elementos de expediente. O direito de vista dos documentos tem que ser constante durante o horário de partição. A gente vai ver um pouquinho sobre transparência ativa e passiva. Ampla instrução probatória. Aqui tem uma regrinha na 974, não se aplica a vocês. A tramitação por no máximo 3 instâncias administrativas. A gente conversa mais à frente. Celeridade. A gente é limitado por lei, não dá para atropelar prazos. Oficialidade ou oficiosidade, o dever de impulsão de ofício do processo, ele não pode ficar parado. Gratuidade, como regra, os atos praticados pela administração são gratuitos. Existem exceções, atos que comprometam o patrimônio público, exemplo. A 8666 traz o dever de administração fornecer cópias de editais e demais elementos ao particular, desde que ele recolha o valor correspondente. Aqui na reitoria do IEF de Minas, onde o Marco Antônio e eu trabalhamos, a gente tem um contrato de reprografia, a gente utiliza ele. O particular que queira cópias precisa recolher o valor dessa cópia, que hoje é 13 centavos, e levar para a gente as folhas correspondentes. Eu mostro mais adiante para vocês a cláusula contratual para isso. Vinculação ao edital, garantia de ambas as partes. Participação é regra constitucional. Continuidade de serviço público. Quer se trate de serviço público em sentido amplo. Exemplo, funcionamento das repartições municipais, ou serviço público em sentido estrito, exemplo, transporte municipal, fornecimento de água e coleta de esgoto. Transparência. O duplo grau, toda decisão de gestor público é revisível, no mínimo em 1 grau. O dever de autotutela. Para todas as administrações, ele é expresso nas súmulas 346 e 473 do Supremo. Para a administração pública federal, também na Lei 9784. A gente dá uma olhadinha nela mais adiante. Isonomia, responsividade. A administração sempre deve agir, ou diretamente. A 8666 traz essa regra, diretamente ou indiretamente, por meio de contratação de particulares. Sancionabilidade. As sanções podem ser premiais ou aflitivas. Dever de licitar. Ele comporta exceção, inclusive na Constituição. Coerência. Isso aqui
é importante, mas é difícil de operacionalizar. No caso de vocês, exemplo, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, cada uma tem um contrato de fornecimento para fornecimento de materiais de expediente, com empresas distintas. Ambas as empresas deixam de fornecer. Uma secretaria vai sancionar de uma forma, a outra de uma forma distinta. Não pode. A gente vai ver. Até trouxe aqui a regrinha para um município. A gente vê isso mais adiante, quando a gente for ver sobre sanções. Segurança jurídica, a gente já tem duplo viés para a administração e para o particular. As características do contrato. Finalidade pública sempre, ele não atende interesses particulares. Exceção. A gente vê adiante o contrato de atribuição. Como regra, a gente tem o de colaboração, são os contratos administrativos que atendem ao interesse público. Tem o de atribuição, que atua em benefício do particular. Consensualidade, sempre, não é diferentemente do ato administrativo, tem o caractere da imperatividade, o contrato é sempre consensual. Submissão ao contrato administrativo, ao direito administrativo, mas não só. Desigualdade entre as partes. Quem leu o texto, leitura de apoio, viu que hoje em dia essa questão da desigualdade existe, mas é bastante atenuada, não é tão gritante quanto a lei faz parecer. Mutabilidade, instabilidade, possibilidade de alteração, a existência de cláusulas exorbitantes, formalismo, regra sempre por meio de termo ou de algum equivalente, nota de empenho, carta de contrato, ordem de execução de serviço de fornecimento, exceção contrato verbal, a gente vai ver também que o contrato emergencial. A gente vai ver adiante também duas situações distintas para quando foi feito contrato verbal fora do permissivo do 62. Essa é a contratação de urgência. A gente vai ter o contrato de efeitos pretéritos e o reconhecimento de dívida. São situações distintas. Bilateralidade, comutabilidade a gente já viu adiante, onerosidade. Onerosidade excessiva no direito privado admite revisão para evitar a gente revisa para não rescindir. Essa é regra também de direito administrativo, vai permitir o reequilíbrio econômico financeiro, serão 4 figuras. A gente vai ver na terceira aula. A administração pública comparece como poder público. Procedimento legal sempre de acordo com a lei. Natureza et persona. Ele é personalista. Essa é a razão de ser da licitação, selecionar um fornecedor ou mais de um, eventualmente. A gente vai ver, inclusive, no caso de atas de registro de preços, vocês não devem seguir esse procedimento. A gente segue o cadastro de reserva, mas a gente vai ver oportunamente. Busca do interesse público sempre. Orçamentação, imprescindível. Não a licitação feita sem crédito orçamentário vai padecer de vício de legalidade. Esse vício pode ser convalidado, a gente vai ver, é uma das 3 figuras da convalidação. Publicidade, imprescindível. Condições precedentes, licitação e alocação orçamentária. Interpretação favorável ao interesse público primário, então, interesse da coletividade. Indisponibilidade. Interpretação restritiva das vantagens concedidas ao particular. Natureza de contrato de adesão, a gente já falou um pouquinho. As cláusulas exorbitantes. É o objeto
da nossa conversa de hoje. São as cláusulas que, em tese, colocam a administração em posição de vantagem frente ao contratado. Da forma como estão na lei, de fato. Na prática, não, nem tanto. Quem lê o texto de apoio viu que ele questiona justamente esse poder da administração de impor a própria vontade ao particular sem que haja no direito privado um equivalente. Há vários equivalentes, as cláusulas estão sempre presentes. Possibilidade de exigência, são elas, possibilidade de exigência de garantia, em contratos particulares também é possível. Possibilidade de alteração contratual unilateral também é possível entre contratos particulares. Possibilidade de extinção unilateral também é possível entre particulares. Fiscalização igualmente é possível em contratos entre particulares. Teoricamente, esses seriam os traços característicos do contrato administrativo, fariam qualquer um olhar e falar, não, esse é um contrato administrativo, não é um contrato entre particulares. Então, hoje é admissível a inserção dessas cláusulas em contratos entre particulares. Imposição de sanções, dever de anulação, a exceção de contrato não cumprido em caráter peculiar. A gente vai ver mais adiante que ela vai ocorrer em 4 hipóteses. Ocupação provisória, retomada do objeto. Está previsto na 8666, não tem, essa retomada não tem regulamentação. Ela vai ter um pouquinho mais de impacto na 8987. Trata de serviços públicos, concessão de serviços públicos. Existe um procedimento chamado encampação, a gente vai ver um pouquinho dele adiante, controle do contrato. As cláusulas necessárias, as do artigo 55, são... Eu transcrevi todas elas. Vamos só ver uma... a par das cláusulas necessárias, há também as acessórias. O objetivo é aclarar a vontade das partes e as implícitas. Exemplo, poder de autotutela. Não precisa estar escrito no edital ou no termo de contrato. Ele é obrigatório e vai ocorrer. Pessoal, do material, era algo bem sucinto, mas para vocês se situarem, antes de a gente aprofundar, eu trouxe... eu retirei do meu material de estudo a lei, os pontos que eu considero os mais relevantes para estudo. Mas a gente vai ver algumas coisinhas. Por exemplo, diálogo do contrato administrativo com outros ramos do direito. Ele vai dialogar com o direito civil. Inclusive, a própria noção de contrato é do direito civil. Vai dialogar com o direito empresarial. Como regra, são selecionadas empresas. A gente vai ver a LC 123, a gente vai usar bastante. Deixa eu ver minhas anotações. Tem mais alguma coisa interessante para a gente conversar? A gente vai conversar um pouquinho mais no final também sobre quarteirização, o contrato de gestão de contratos. Nós, na administração pública, pelo menos no IEXO de Minas, não utilizamos. Municípios podem utilizar, não há nenhum impedimento. Se vocês leram
Pessoal, eu vi que o Marco Antônio colocou. Se alguém tiver interesse em fazer perguntas, pode fazer, tá? Pode levantar a mão, transcrever ou fazer verbalmente, tá? Vocês chegaram a dar uma olhadinha nesse texto das duas leis e na leitura de apoio? A leitura de apoio só para questiona um pouquinho a questão das cláusulas exorbitantes, então, se são tão exorbitantes assim, se colocam, se o contrato administrativo se caracteriza pela assimetria e verticalidade, ao contrário do contrato entre particulares, se caracteriza pela simetria e horizontalidade, ou não, ou se ele se situa no meio termo. É uma leitura tranquila. Talvez quem não tiver a formação em direito vá ter um pouquinho de dificuldade com a terminologia. O redator é um professor de direito administrativo da PUC, mas é interessante. Se tiverem a oportunidade, deem uma lidinha. Se tem algo mais que se alguém perguntou. Pessoal, tá tranquilo para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Conseguiram fazer as questões tranquilamente? Se tiver dúvida na questão, no fórum de debate. Beleza, sem pergunta. Ver se tem algo aqui que eu marquei na nova lei para a gente. A gente vai conversar mais adiante sobre alguns tipos de contrato. Alguns são construções doutrinárias, outros existirão na nova lei, existem e existirão na nova lei, quando ela adquirir plena eficácia. Outros existem hoje no RDC, exemplo, contrato de performance, contrato de eficiência, contrato de gerenciamento, que hoje é permitido pela 8666, contrato build to suit. A gente vai conversar mais adiante sobre isso. Bom, pessoal, por hoje era isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Esse modelo de conversa ficou bom para vocês? Passar algo diferente? O material, querem algo mais resumido? Mais leitura de apoio? Questões mais simples? Como vocês preferem? Joia. Pessoal, vocês têm alguma dúvida quanto a esses pontos? O serviço que vocês já executam nos municípios? Alguma, alguma dúvida queiram ver aclarada? Algum comentário? Fique à vontade, por favor. Professor, Tranquilo? eu gostaria, Oi. eu Oi, por favor, gostaria pode continuar. de, eu gostaria de externar aqui, com grande Sim. sentimento, é,
que nossa região sul de Minas, nós perdemos o Alexandre, da SF Consultoria, faleceu hoje de Covid, e ele era um Sim, mestre na arte aqui na região, em Boa Esperança. Eu gostaria só de externar fazer uma homenagem a ele aqui. sim, sim. É vontade. Pessoal, mais alguém? Adriano, suas teorias de direito administrativo se evidenciam melhor nos casos concretos do dia a dia. É isso mesmo, Adriano. Embora pareça algo demais abstrato, na resolução de problemas no dia a dia, a gente utiliza bastante esses conceitos. Eu vou, para a próxima aula, trazer para vocês alguns casos que a gente resolveu de forma argumentativa, lidando com esses conceitos. A gente vai conversar bastante sobre isso. Tamires, a aula terá continuação? Sim, serão. Essa é a primeira de 4 aulas, correspondente ao módulo 5 do curso. Vai ter agora o módulo 6, semana que vem, nas 2 seguintes, o módulo 7 e 8, também nesse mesmo formato. Vou disponibilizar o material, uma leitura de apoio para vocês se aprofundarem. A próxima leitura de apoio vai ser sobre alterabilidade. A gente vai ver um pouquinho sobre entendimento do TCU, súmula 222, que obriga as administrações municipais, ainda que não sejam executantes de verba do orçamento da administração pública federal, municípios, estados e Distrito Federal ainda assim são jurisdicionados no TCU por conta de interpretação das cláusulas das normas gerais da lei de licitações. Aí a gente vai ver a questão da alterabilidade dos contratos. Eles trazem, por exemplo, extrapolação dos limites para acréscimo e restabelecimento de quantitativo suprimido. Tamir, pode falar. Professor, eu queria saber se a gente vai ter uma demonstração na prática, como o professor Marco fez essa semana, no sistema, uma simulação, na verdade. Tá, a gente, vocês, na administração municipal, utilizam sistemas para execução contratual. Hoje a gente é obrigado a usar o Comprasnet Contratos. Ele reúne diversos procedimentos que antes eram feitos administrativamente. A gente utilizava um sistema do SECO e publicação no Diário Oficial da União. Hoje esse sistema Comprasnet Contratos consolidou tudo isso. Mas ele não é interessante para vocês porque vocês não utilizam. Cada município vai ter uma sistemática própria. A gente pode dar uma olhada nele, se vocês quiserem, mas não acho que vai ser interessante para vocês. Ah, sim, obrigada. Por nada. Pessoal, mais alguma dúvida? As questões, se tiveram alguma dificuldade, encontraram com facilidade na legislação. Eu trouxe, embora tenha trazido algum material mais doutrinário, as questões foram baseadas exclusivamente em legislação e as demais serão assim também. Com exceção dos temas do fórum para debate, se destinam mesmo a um aprofundamento, a uma troca de ideias. Tá tranquilo? Podemos encerrar?
Beleza, pessoal. A gente encerra aqui, então. A aula foi gravada, vai ficar